No bairro Alto da Glória, na Curitiba de 1898, a residência dos Leme ficava na Rua das Flores, a poucas quadras da estação ferroviária central. Era uma casa de 2 pavimentos com varanda de ferro batido, porta de madeira maciça e uma janela frontal que dava para o lado leste da rua. Dessa janela, avistava-se ao longe e por sobre os telhados baixos do centro, o topo da torre telegráfica da companhia, um poste metálico pintado de verde escuro que cintilava sob o sol da manhã e desaparecia na garoa fina das tardes de inverno. Beatriz Leme, 36 anos, corpo miúdo, cabelo castanho preso em coque apertado, passara 11 noites viúva quando recebeu o primeiro telegrama. Teodoro Leme morrera de congestão pulmonar no dia 14 de junho, aos 41 anos. Fora enterrado no cemitério municipal com as honras discretas que a companhia ferroviária concedia a funcionários com mais de 15 anos de serviço. Compareceram ao funeral o chefe da estação, 2 colegas de turno, um representante do escritório regional e meia dúzia de vizinhos. Beatriz vestiu luto fechado e aceitou os pêsames com a compostura de quem já esperava o desfecho. Teodoro tossia havia meses, perdia peso, dormia mal. O médico da família, Dr. Almeida Prado, registrara a causa como congestão das vias respiratórias, agravada por exposição prolongada ao frio noturno nas plataformas de carga. Ninguém questionou o atestado. Teodoro era um homem de hábitos noturnos, magro, de rosto anguloso e olhos que raramente se fixavam em algo por muito tempo, exceto quando olhava pela janela da frente. 11 dias depois do enterro, na manhã de uma quinta-feira úmida, o mensageiro da Companhia Telegráfica Nacional bateu à porta dos Leme com um envelope pardo. Beatriz atendeu de robe escuro, ainda com os cabelos soltos. O rapaz entregou o telegrama, pediu que assinasse o livro de recebimento e foi embora assobiando uma modinha qualquer. Beatriz fechou a porta, apoiou as costas na madeira e leu o papel. O telegrama fora expedido da estação de Morretes, na linha que descia a serra em direção ao litoral paranaense. Trazia a data de 25 de junho de 1898. 7 palavras, nenhuma assinatura. Mas Beatriz reconheceu imediatamente o sinal particular que aparecia ao final da mensagem. Um ponto duplo após a última palavra, recurso que Teodoro usava durante as práticas de telégrafo em casa para indicar que a transmissão continha uma camada adicional de sentido. Ninguém mais na companhia usava aquele sinal. Era uma marca pessoal que ele criara havia quase uma década, quando decidira ensinar à esposa os segredos da recepção de código Morse. Hoje, às 9, não acenda a janela da frente. Beatriz leu as 7 palavras 3 vezes. Depois, dobrou o papel com cuidado e o colocou dentro do livro de orações que mantinha sobre a cômoda do quarto. Não chorou, não gritou, não chamou a vizinha. Sentou-se na cadeira de balanço da sala e ficou olhando para a janela da frente até o anoitecer. Às 9 horas daquela noite, a casa estava às escuras. Beatriz apagara todas as lamparinas, exceto a do corredor dos fundos, cuja luz não alcançava a fachada. Sentada no sofá, no escuro, ela ouviu o som das rodas de uma carruagem sobre o calçamento irregular da Rua das Flores. O veículo parou exatamente diante da casa. Beatriz não se moveu. A carruagem permaneceu imóvel por algo entre 4 e 6 minutos. Ela contou as batidas do relógio de pêndulo da sala, mas depois, nos depoimentos, não soube precisar. Depois o cocheiro estalou as rédeas e o veículo seguiu rua abaixo, dobrando na direção da Praça Tiradentes. Na manhã seguinte, sexta-feira, 26 de junho, chegou o segundo telegrama. Desta vez, a origem era a estação de Ponta Grossa, a mais de 100 quilômetros de Curitiba. A mensagem dizia: um homem perguntará por uma pequena chave de bronze. Não diga que a tem.
o mesmo ponto duplo ao final. Beatriz guardou o segundo telegrama junto com o primeiro e passou a manhã inteira na sala, de vestido preto, as mãos pousadas sobre o colo. Ao meio-dia bateram à porta. Era um homem de uns 50 anos, bigode farto, sobrecasaca escura e um distintivo da Companhia Ferroviária Paraná-São Paulo preso ao bolso. Identificou-se como inspetor regional Hildebrando Ferraz, do setor de controle de patrimônio. Disse que estava realizando um inventário de equipamentos extraviados e que o nome de Teodoro Leme constava como responsável pela retirada de uma chave de bronze do almoxarifado central, item número 47 do catálogo de ferramentas de manutenção, desaparecido havia pelo menos 6 meses. A senhora teria conhecimento dessa chave, dona Beatriz? Perguntou o inspetor, os olhos percorrendo a sala como se estivessem catalogando cada objeto. Não, senhor, respondeu Beatriz, sentada na cadeira de balanço, as mãos imóveis. Meu marido não trazia ferramentas para casa. O inspetor anotou algo em uma caderneta, agradeceu e foi embora. Beatriz permaneceu sentada por mais 1 hora, a respiração curta, as pontas dos dedos frias. O telegrama previra a visita, o homem e a pergunta exata. A chave de bronze existia. Beatriz a encontrara havia 3 dias, dentro de uma lata de chá escondida atrás dos livros de registro que Teodoro mantinha no porão. Era pequena, de uns 8 centímetros, com o número 47 gravado na haste. No sábado, 27 de junho, o terceiro telegrama chegou antes das 8 da manhã. Fora expedido da estação de Paranaguá às 6h45, horário em que o posto telegráfico daquela cidade ainda não abria ao público. A mensagem era mais longa que as anteriores. Alguém tentará convencê-la a assinar declaração afirmando que Teodoro sofria de confusão mental nos últimos meses. Recuse. Ele sabia exatamente o que fazia. Ponto duplo. Naquela mesma tarde, um senhor de terno cinza e pasta de couro apresentou-se como representante do departamento jurídico da companhia. Chamava-se Cândido Marques. Tinha um sorriso polido e uma proposta que parecia razoável. A viúva assinaria uma declaração atestando que o falecido apresentava sinais de esgotamento nervoso e lapsos de memória nos meses anteriores ao óbito. Em troca, a companhia garantiria uma pensão complementar de 30 mil réis mensais, além do que já estava previsto no regulamento dos ferroviários. O representante explicou que se tratava de uma formalidade para encerrar alguns processos internos pendentes. Meu marido não sofria de confusão alguma, disse Beatriz, de pé junto à porta, sem convidá-lo a entrar. Ele sabia exatamente o que fazia. Cândido Marques piscou, hesitou, tentou reformular a oferta. Beatriz fechou a porta. Viu pela fresta da cortina o homem caminhar até a esquina e conversar com alguém dentro de uma charrete estacionada junto ao lampião da Praça General Carneiro. A charrete partiu em direção à Rua 15 de Novembro, o centro comercial de Curitiba. Foi nesse momento que Beatriz compreendeu que os telegramas não eram uma brincadeira cruel, uma vingança de colegas ou uma fraude qualquer. Eram um sistema. Alguém, ou algo, estava antecipando cada movimento das pessoas ligadas à ferrovia, e todas as mensagens usavam o código pessoal de um homem morto havia quase 2 semanas. O delegado Olavo Bittencourt recebeu o caso na segunda-feira, 29 de junho. Tinha 44 anos, uma cicatriz fina na altura da mandíbula esquerda, resultado de uma queda de cavalo na juventude, e uma reputação de não acreditar em nada que não pudesse ser pesado, medido ou confrontado com testemunhas. Atendia na delegacia central, um sobrado de esquina na Rua do Comércio com a Travessa do Rosário, onde o cheiro de tinta de carimbo e papel velho impregnava as paredes. Quando Beatriz chegou com os 3 telegramas na bolsa,
Olavo leu cada um deles em silêncio. Acendeu um cigarro de palha e ficou olhando para o teto por quase 1 minuto inteiro. A senhora acredita que seu marido está enviando essas mensagens? Perguntou, a voz arrastada, típica de quem já ouvira todo tipo de alegação impossível. Não sei no que acreditar, respondeu Beatriz. Mas sei que as 3 mensagens previram exatamente o que aconteceria. Olavo anotou os nomes do inspetor Hildebrando Ferraz e do representante Cândido Marques. Disse que intimaria ambos para depor. Depois, perguntou se Beatriz conhecia alguém que pudesse estar enviando os telegramas para prejudicá-la ou para proteger algum esquema do marido. Meu marido não tinha esquemas, disse Beatriz. Depois hesitou. Que eu saiba. Olavo Bittencourt não acreditava em mensagens vindas de mortos, mas também não conseguia explicar como uma viúva que raramente saía de casa poderia saber, com horas de antecedência, quais funcionários da ferrovia bateriam à sua porta e o que perguntariam. Havia 3 possibilidades lógicas. Ou Beatriz estava mentindo e enviara ela mesma as mensagens, ou alguém da companhia as enviava para incriminá-la. Ou Teodoro Leme deixara instruções póstumas que estavam sendo executadas por terceiros. O delegado começou pela segunda hipótese. No dia seguinte, oficiou a Companhia Telegráfica Nacional solicitando os registros de transmissão das 3 mensagens. A resposta chegou em 48 horas. Os telegramas haviam sido, de fato, registrados nas estações de Morretes, Ponta Grossa e Paranaguá. As assinaturas nos livros de expedição eram legíveis, mas os nomes, um em cada estação, eram de operadores que não constavam na folha de pagamento atual da companhia. Eram nomes falsos ou antigos demais para serem rastreados. Além disso, o telegrama de Paranaguá fora registrado às 6h45 da manhã, quase 1 hora antes da abertura oficial do posto telegráfico. Olavo pediu então os registros de frequência dos operadores daquelas estações. Descobriu que, nas 3 datas de envio, havia pequenas irregularidades nos livros de ponto. Intervalos não justificados, trocas de turnos sem autorização, um operador que adoecera subitamente e deixara o posto vago por 2 horas. Peças soltas demais para um quebra-cabeça, mas sugestivas o bastante para convencer o delegado de que alguém dentro da ferrovia estava colaborando com o esquema. Beatriz, por sua vez, voltou para casa e começou a examinar os telegramas com a atenção que Teodoro lhe ensinara 20 anos antes, quando se conheceram. Ela tinha 16 anos. Era filha de um farmacêutico da Rua Direita. E Teodoro, então com 21, trabalhava como aprendiz de telégrafo na estação central. O namoro começara com bilhetes em código Morse que ele deixava no balcão da farmácia, disfarçados de receitas. Beatriz aprendera o código em 3 semanas e respondia com piscadelas da lamparina do quarto, visível da rua. Fora assim que Teodoro soubera que ela era diferente das outras moças. Não apenas aprendera o código, mas compreendera que a comunicação podia ter camadas ocultas. Ao longo do casamento, especialmente nos primeiros anos, Teodoro costumava treinar recepção de código em casa. Sentavam-se os 2 à mesa da sala, cada um com um manipulador telegráfico que ele trouxera da estação, e trocavam mensagens por horas. Foi nessa época que Teodoro desenvolveu o hábito de esconder informações na duração dos intervalos entre as palavras. Em código Morse padrão, o intervalo entre palavras é de 7 unidades de tempo. Teodoro variava esse intervalo. Um silêncio de 3 unidades indicava um algarismo. 5 unidades indicavam uma letra. Intervalos irregulares formavam sequências numéricas. Era um código dentro do código, invisível para qualquer operador que apenas transcrevesse a mensagem.
Beatriz recuperou um caderno de anotações que o marido deixara no porão e começou a medir os intervalos dos telegramas com um cronômetro de bolso. Não era possível medir diretamente. Os telegramas eram transcrições em papel, não gravações. Mas ela lembrava que Teodoro anotava os tempos de transmissão no canto inferior das mensagens de treino. Os telegramas reais que ela recebera não tinham essas anotações, mas havia algo mais: os horários de expedição registrados nos carimbos de cada estação. Comparando os horários dos 3 telegramas com as mensagens de treino que guardara, Beatriz notou um padrão. Os horários de expedição não eram aleatórios. O primeiro telegrama fora registrado às 9h15 da manhã, o segundo às 11h40, o terceiro às 6h45. Se convertidos para o sistema de intervalos que Teodoro usava, esses horários correspondiam a números 9, 15, 11, 40, 6, 45. Eram números de vagões. Beatriz foi até a estação central e pediu para consultar os quadros de despacho de carga dos meses anteriores. O chefe da estação, um senhor chamado Augusto Pinheiro, relutou, mas acabou permitindo o acesso depois que Beatriz mencionou o nome do delegado Olavo Bittencourt. Ela passou 3 horas debruçada sobre os livros de registro, anotando os números de vagões, as cargas transportadas, os horários de partida e chegada e os nomes dos comerciantes responsáveis. O que encontrou transformou a investigação. Os números decodificados dos telegramas correspondiam a composições específicas que haviam sofrido atrasos inexplicáveis nos últimos 3 anos. Eram vagões carregados de erva mate, madeira de araucária, farinha de mandioca, charque e outros mantimentos. Todos esses vagões, em algum momento da rota entre Curitiba e o litoral, haviam ficado parados por períodos que variavam de 3 a 11 dias. Os motivos registrados eram sempre administrativos: falta de autorização de tráfego, defeito mecânico na locomotiva, prioridade de carga oficial. Mas, ao comparar os registros com os contratos comerciais que conseguiu em cartório, Beatriz percebeu que os atrasos quase sempre beneficiavam os mesmos 3 comerciantes. Eram eles: Rafael Couto, proprietário de um entreposto de erva mate na Rua do Comércio; os irmãos Almeida Pacheco, que controlavam 2 armazéns de secos e molhados e uma serraria nos arredores de Curitiba; e um certo Evaristo Nogueira, dono de uma frota de carroças que fazia o transporte entre a estação e os depósitos da cidade. Quando as cargas de seus concorrentes ficavam paradas, esses 3 compravam os contratos a preços reduzidos ou simplesmente ocupavam o mercado com seus próprios produtos. Quando as mercadorias finalmente chegavam, o preço já caíra e os pequenos fornecedores acumulavam prejuízos que não conseguiam absorver. Teodoro Leme, como operador de telégrafo e controlador de despachos de carga, aparecia nos registros como o funcionário que autorizara boa parte dessas retenções. Sua assinatura estava nos formulários de alteração de prioridade de tráfego e nas comunicações internas que ordenavam o desvio de vagões para os desvios de manutenção. Em pelo menos 19 ocasiões, entre 1895 e 1898, o nome de Teodoro constava como responsável direto por atrasos que beneficiaram Couto, os Almeida Pacheco ou Nogueira. Beatriz saiu da estação com o caderno cheio de anotações e uma náusea que não a abandonou pelo resto do dia. O marido, que ela velara 11 dias antes, não era um funcionário dedicado que descobrira a fraude tarde demais. Era um dos criadores do sistema. Olavo Bittencourt recebeu as anotações de Beatriz na manhã seguinte e, pela primeira vez desde o início do caso, demonstrou genuíno interesse. Mandou buscar os livros de registro da estação central e passou a noite comparando datas, nomes e números. Pela manhã, tinha uma lista de 12 funcionários que, em algum momento, haviam assinado autorizações de retenção junto com Teodoro.
Dois deles ainda trabalhavam na estação. Um telegrafista chamado Adolfo Meireles, 28 anos, e um conferente de carga chamado Pedro Vaz, 35. Olavo os intimou separadamente. Adolfo Meireles resistiu por quase 2 horas, mas acabou admitindo que recebera, cerca de 3 meses antes da morte de Teodoro, um envelope lacrado com instruções precisas. O envelope continha 3 folhas de papel timbrado, cada uma com uma mensagem já redigida e um horário específico de envio. As mensagens deveriam ser transmitidas de estações diferentes e em datas que seriam confirmadas posteriormente. A confirmação viria pelo jornal. Quando o obituário de Teodoro Leme fosse publicado no Diário do Comércio, Adolfo deveria retransmitir as mensagens para outros operadores em Morretes e Paranaguá, que por sua vez as enviariam para o endereço de Beatriz. Quem escreveu as mensagens? Perguntou Olavo. Não sei, disse Adolfo. O envelope veio pelo correio interno da companhia, sem remetente. E quantos operadores participaram? Que eu saiba, 5. Mas havia outros. O Teodoro organizou tudo antes de morrer. Pedro Vaz, o conferente, sabia menos. Recebera apenas instruções para observar a casa dos Leme na noite de 25 de junho e relatar se a janela da frente permanecera às escuras. Era ele quem estava na charrete, acompanhado de um homem que não quis identificar, mas que Olavo suspeitava ser Rafael Couto ou um de seus empregados. A investigação começava a tomar forma, mas ainda faltavam peças. Beatriz compreendeu que precisava voltar ao início, à janela da frente. Durante anos, Teodoro sentava-se junto à janela da frente todas as noites, depois do jantar. Ficava ali por 1 ou 2 horas, às vezes com um livro, às vezes apenas olhando para fora. Beatriz nunca questionara o hábito. Parecia uma mania inofensiva, o descanso de um homem que passava o dia entre formulários e telégrafos. Mas agora, examinando a vista da janela com a atenção que nunca dedicara antes, Beatriz notou um detalhe que lhe escapara por quase 2 décadas. Do outro lado da rua, a cerca de 300 metros de distância, a torre telegráfica da companhia erguia-se sobre um prédio de 2 andares que abrigava a administração regional. O topo da torre era visível da janela da frente, mas não de nenhuma outra janela da casa. À noite, uma lamparina de sinalização ficava acesa no alto da torre, indicando que o posto telegráfico noturno estava operando. Essa lamparina, Beatriz percebeu, podia ser vista da janela da frente, e a lamparina da janela da frente podia ser vista da torre. Ela se lembrou de algo que o marido dissera certa vez, anos antes, durante uma discussão sobre segurança doméstica. Nunca deixe a janela da frente acesa quando eu não estiver. É um sinal de que não há ninguém em casa. Na época, parecera um conselho sensato contra ladrões. Agora, Beatriz compreendia o verdadeiro significado. A lamparina da janela da frente era um código. Acesa significava que Teodoro não estava sozinho. Havia testemunhas, visitas, empregados. Apagada significava que a casa estava segura para receber transmissões telegráficas sigilosas. Os homens da rede observavam a janela da torre da companhia e, dependendo do sinal, enviavam ou retinham informações sobre as cargas. A casa dos Leme não era apenas o lar de um funcionário ferroviário. Era um posto avançado do esquema de contrabando e manipulação de mercado. Na noite do primeiro telegrama, a carruagem não fora enviada para atacar Beatriz. Fora enviada para verificar se o antigo sinal ainda funcionava. Se uma viúva obediente apagaria a lamparina seguindo as instruções de um morto, e Beatriz obedecera. A compreensão desse fato, de que sua obediência instintiva validara o funcionamento de um sistema criminoso, foi o momento em que Beatriz deixou de ser uma viúva perplexa e se tornou uma investigadora determinada. Ela não chorou, não se lamentou.
Em vez disso, voltou ao porão da casa e começou a vasculhar cada caixa, cada livro, cada papel que Teodoro deixara. Encontrou, atrás de um armário de pinho, uma pasta de couro com documentos que o marido escondera anos antes. Eram cópias de telegramas, anotações de horários de trens, listas de comerciantes e, sobretudo, registros financeiros. Havia um pequeno livro-caixa com entradas que datavam de janeiro de 1895. As primeiras páginas mostravam pagamentos modestos, 20, 30 mil réis, registrados em nome de serviços de consultoria. Depois, os valores cresciam. 100, 200, 500 mil réis. Os pagamentos vinham de Rafael Couto, dos Almeida Pacheco e de Evaristo Nogueira. Mas o livro-caixa também revelava algo que os telegramas não mostravam. A partir de meados de 1897, os registros de pagamento começaram a rarear. Nos últimos 6 meses de vida, Teodoro praticamente parara de receber dinheiro. Havia anotações marginais, na letra miúda que Beatriz reconhecia. Não aceitar, recusado, devolvido. Em uma página de outubro de 1897, uma frase mais longa. Eles já não precisam de mim. Cortaram os fornecedores de Cerro Azul. A viúva do Antunes perdeu o armazém. Beatriz conhecia a viúva Antunes. Era uma senhora de 60 anos que mantinha um pequeno comércio de farinha e grãos nos arredores da cidade. Perdera o marido 2 anos antes e lutava para manter o negócio. No início de 1898, o armazém fechara. Beatriz lembrava-se de ter comentado o caso com Teodoro, que ouvira em silêncio e mudara de assunto. Agora, diante do livro-caixa, Beatriz compreendia que o marido não apenas sabia o que acontecera com a viúva Antunes, mas fora parcialmente responsável. O sistema que ele criara para atrasar cargas e vender informações fora ampliado pelos comerciantes, que passaram a usá-lo para arruinar pequenos concorrentes. Quando Teodoro tentou recuar, já era tarde. Os comerciantes tinham outros funcionários da ferrovia a seu serviço e não precisavam mais do operador que lhes dera a chave do sistema. Foi nesse ponto que Beatriz encontrou a carta. Estava dentro de um envelope lacrado, escondido entre as páginas do livro-caixa. O envelope trazia a inscrição para Beatriz e fora aberto. Ela o abrira sem perceber ao manusear o livro. A carta estava datada de março de 1898, 3 meses antes da morte de Teodoro. Beatriz, se você está lendo isto, é porque eu já não estou. Não lhe pedi que lesse antes, porque sabia que você leria depois. Conheço seus hábitos. Sei que você guarda os telegramas que recebe e os usa como marcadores de livros. Sei que quando estiver pronta, vasculhará o porão. Sei que encontrará este caderno, e sei que ao encontrá-lo compreenderá tudo. O que não sei é se compreenderá por que fiz o que fiz. Não tente justificar minhas ações. Eu mesmo não consigo. O que começou como uma maneira de compensar os anos de salário miserável tornou-se algo que fugiu ao meu controle. Os mesmos homens que me pagavam agora me ameaçam. Não diretamente, são comerciantes. Não bandidos de estrada, mas por meio de boatos, insinuações, cartas anônimas. Disseram ao chefe da estação que eu andava bebendo. Disseram à vizinhança que eu frequentava casas de jogo. Se eu fosse afastado do cargo por desconfiança, ninguém questionaria. Foi isso que me matou, Beatriz. O medo de ser desmascarado antes de poder corrigir o que ainda pode ser corrigido. Não estou doente. Ou melhor, estou doente, mas não de congestão pulmonar. O doutor Almeida Prado assinará o que eu pedir. Devo dinheiro a ele tanto quanto aos outros. Se você quer saber o que realmente me matou, encontrará a resposta não nos meus pulmões, mas no silêncio dos meus superiores quando os comerciantes começaram a espalhar mentiras. Espero que os telegramas funcionem. Se funcionarem, você saberá o que fazer. Beatriz leu a carta 3 vezes. Depois dobrou o papel, colocou-o dentro do livro de orações
junto com os telegramas, e fechou a gaveta da cômoda. Não havia lágrimas, não havia raiva. Havia apenas uma certeza fria, como uma chave de bronze girando em uma fechadura enferrujada. Teodoro sabia que ia morrer. Não de congestão pulmonar, mas de algo que a carta mencionava sem nomear. Talvez veneno auto-administrado. Talvez a decisão de parar de lutar contra a doença que o consumia. E antes de morrer, organizara tudo. Os envelopes com instruções para os operadores, as mensagens cronometradas, o sinal da janela, até mesmo a certeza de que Beatriz encontraria o livro-caixa e a carta. Ela não era a destinatária de um pedido de ajuda póstumo. Era uma engrenagem em um sistema que o marido projetara até o último detalhe. Olavo Bittencourt leu a carta de Teodoro na delegacia, com as janelas abertas para deixar entrar a luz da manhã de julho. Quando terminou, acendeu um cigarro, olhou para Beatriz e disse apenas: "Ele era um homem meticuloso." "Ele era um homem que me usou", respondeu Beatriz, "em vida e depois de morto." O delegado não discordou. Em vez disso, pediu que ela o acompanhasse até a estação central, onde intimaria os comerciantes mencionados no livro-caixa. Rafael Couto foi o primeiro a ser chamado. Chegou à delegacia às 3 da tarde, vestindo um terno de casimira cinza que contrastava com o cheiro de erva mate que impregnava seu armazém. Negou tudo. Disse que Teodoro Leme era apenas um conhecido, um funcionário com quem tratava de questões rotineiras de transporte de carga. Quando Olavo mostrou as anotações do livro-caixa, Couto empalideceu, mas manteve a versão. "Isso não prova nada", disse. "Qualquer um pode escrever números em um caderno." Os irmãos Almeida Pacheco, convocados no dia seguinte, tiveram reações semelhantes. O mais velho, Antônio Almeida Pacheco, um homem de 52 anos, rosto largo e dedos grossos de quem começara a vida como carregador, tentou inverter a acusação. Disse que Teodoro tentara extorquí-los e que eles, por medo de represálias na ferrovia, nunca o denunciaram. A versão era frágil, mas não podia ser desmentida sem provas mais concretas. Evaristo Nogueira, o dono das carroças, foi o único que demonstrou nervosismo. Suou durante todo o depoimento, gaguejou ao responder perguntas simples e, ao final, pediu para ir ao banheiro e tentou sair pela janela. Foi contido por um guarda e passou a noite na cela da delegacia. Na manhã seguinte, confessou que havia repassado dinheiro a Teodoro durante 2 anos, mas insistiu que não sabia que os atrasos eram intencionais. Acreditava estar pagando por informações sobre a chegada de cargas. Uma prática que, segundo ele, era comum entre os comerciantes de Curitiba. A confissão de Nogueira era um avanço, mas insuficiente. Para provar que os atrasos eram orquestrados, Olavo precisava estabelecer a conexão entre os operadores que enviavam os telegramas e os comerciantes que se beneficiavam dos atrasos. Foi nesse ponto que Beatriz sugeriu uma abordagem diferente. "Os telegramas que recebi", disse ela ao delegado, "tinham uma segunda camada de informação. O Teodoro usava os intervalos entre palavras para esconder números. Se os operadores que receberam os envelopes também receberam instruções semelhantes, talvez haja mais códigos nas mensagens que eles processaram." Olavo solicitou à companhia telegráfica os registros completos de todas as transmissões relacionadas às estações de Morretes, Paranaguá, Ponta Grossa e Curitiba nos últimos 3 anos. Era um volume monstruoso de papel, mais de 2.000 fitas de telégrafo e livros de transcrição. Beatriz passou 11 dias examinando esse material, sentada em uma sala da delegacia, com um cronômetro de bolso em uma das mãos e um lápis na outra. O que ela encontrou superou as expectativas do delegado. As mensagens codificadas não se limitavam aos 3 telegramas que Beatriz recebera.
Havia dezenas de outras transmissões ao longo de 3 anos que usavam o mesmo sistema de intervalos irregulares. Eram comunicações entre os operadores da rede, mensagens curtas como vagão 12 retido, Couto autoriza transporte, Pacheco paga na quinta. Cada uma delas incluía o ponto duplo característico de Teodoro ao final. Beatriz também encontrou algo mais perturbador. Entre as mensagens codificadas, havia 11 comunicações que não tratavam de cargas ou pagamentos. Eram mensagens curtas, transmitidas para os 3 comerciantes, com informações pessoais sobre funcionários da ferrovia, quem estava doente, quem tinha dívidas, quem podia ser pressionado, quem era leal a quem. Teodoro não se limitara a vender informações sobre cargas, vender informações sobre colegas. Um desses colegas chamava-se Gustavo Ribas, 40 anos, pai de 5 filhos, que trabalhava como inspetor de linha. Ribas fora demitido em 1897 por suposta negligência. Um vagão de madeira que ele inspecionara havia se soltado durante a descida da serra, causando um descarrilhamento sem vítimas. A investigação interna concluíra que Ribas assinara o laudo de inspeção sem verificar os freios. O que Beatriz descobriu nas mensagens codificadas era que os freios haviam sido sabotados por um operador a serviço dos Almeida Pacheco. Ribas fora um bode expiatório, e Teodoro sabia. Quando Beatriz contou isso ao Olavo, o delegado mandou localizar Gustavo Ribas. O ex-inspetor estava morando em Ponta Grossa, trabalhando como ajudante de carpinteiro. Ao saber que sua demissão fora uma armação, aceitou depor. Seu testemunho, somado às fitas telegráficas e ao livro-caixa de Teodoro, deu ao delegado material suficiente para abrir um inquérito formal contra Rafael Couto, os irmãos Almeida Pacheco e Evaristo Nogueira. Mas a companhia ferroviária tinha outros planos. Na primeira semana de agosto de 1898, o superintendente regional da ferrovia, um engenheiro de São Paulo chamado Dr. César Fontana, convocou uma reunião a portas fechadas com o delegado Olavo Bittencourt e o chefe de polícia de Curitiba. Fontana argumentou que a exposição pública do caso prejudicaria a reputação da companhia, que estava em negociações para expandir a malha ferroviária até o interior do Paraná. Sugeriu que o caso fosse encerrado como irregularidade administrativa e que os culpados fossem punidos internamente. Alguns funcionários seriam dispensados, os comerciantes seriam pressionados a deixar a cidade voluntariamente e a viúva receberia uma indenização generosa. O chefe de polícia concordou. Olavo Bittencourt recusou. Mas era um delegado de província contra a direção da maior empresa do Paraná. Seu relatório final, entregue em setembro, recomendava o indiciamento de Rafael Couto, Antônio Almeida Pacheco, Evaristo Nogueira e 4 operadores da ferrovia por associação criminosa, falsidade ideológica e corrupção ativa. O relatório foi arquivado pela promotoria em outubro por falta de provas materiais conclusivas. 2 comerciantes, Evaristo Nogueira e o mais jovem dos Almeida Pacheco, deixaram Curitiba no final daquele ano. Rafael Couto permaneceu, seu armazém de erva mate prosperou. E em 1902 ele ocupava uma cadeira na Associação Comercial do Paraná. Antônio Almeida Pacheco também ficou, discretamente, e sua serraria expandiu-se com contratos de fornecimento de dormentes para a própria ferrovia que seus esquemas haviam manipulado. A reputação de Teodoro Leme foi preservada. O superintendente Fontana emitiu um comunicado interno no qual o descrevia como funcionário dedicado que, ao perceber irregularidades no sistema de despachos, tentou alertar seus superiores e foi vítima de represálias por parte de comerciantes inescrupulosos. A versão era conveniente para todos, exceto para Beatriz.
ela recusou a indenização oferecida pela companhia. Recusou também a versão do marido como herói tardio. Em novembro de 1898, procurou um jornalista do Diário do Comércio, um homem de 30 anos chamado Frederico Muniz, que já havia publicado reportagens sobre os negócios da ferrovia. Beatriz entregou a ele uma cópia da sequência completa de telegramas decodificados do livro Caixa e da carta de Teodoro. "A senhora sabe que isso destruirá a memória do seu marido", disse Frederico Muniz, folheando os papéis. "Ele já a destruiu sozinho", respondeu Beatriz. "Eu só estou recolhendo os pedaços. A reportagem foi publicada em 3 edições do Diário do Comércio, entre 15 e 17 de dezembro de 1898. Causou comoção na cidade, mas não levou à reabertura do caso. A companhia ferroviária emitiu uma nota de repúdio, acusou o jornal de sensacionalismo e ameaçou processar Frederico Muniz. O jornalista respondeu publicando mais documentos, desta vez fornecidos por Gustavo Ribas e por 2 operadores que aceitaram falar anonimamente. A polêmica durou até fevereiro de 1899, quando foi eclipsada por notícias sobre a Guerra de Canudos e os preparativos para a visita do presidente Campos Salles a Curitiba. O caso da viúva Beatriz Leme e dos telegramas do marido morto tornou-se uma história que os curitibanos contavam nas rodas de chimarrão, mas que ninguém levava às autoridades. Era uma curiosidade mórbida, uma anedota sobre a ferrovia, um aviso sussurrado para as moças que pensavam em se casar com funcionários da estação. Beatriz permaneceu na casa da Rua das Flores por mais 18 meses após a publicação das reportagens. Durante esse período, raramente saía. Os vizinhos notavam que a janela da frente permanecia fechada e que a lamparina já não era acesa à noite. Alguns diziam que Beatriz enlouquecera, outros que apenas queria ser deixada em paz. A verdade estava em algum ponto entre as 2 versões. Beatriz passava os dias organizando os documentos do marido, reescrevendo cronologias e preparando um dossiê que seria enviado ao Ministério da Justiça no Rio de Janeiro. Em maio de 1900, ela finalmente concluiu o dossiê. Um volume de 240 páginas encadernadas em couro preto, com todos os telegramas, registros, depoimentos e análises. Enviou-o pelo correio com aviso de recebimento à Procuradoria-Geral da República. O dossiê chegou ao Rio de Janeiro em junho. Foi registrado sob o número 412 e encaminhado à Seção de Inquéritos Especiais. Em setembro, a seção respondeu com um ofício padrão. O caso seria analisado oportunamente. Beatriz nunca recebeu outra resposta. Foi nesse período, entre o envio do dossiê e o silêncio definitivo das autoridades, que ela decidiu retirar a lamparina da janela da frente. Era uma peça de latão e vidro verde, presente de casamento de uma tia de Teodoro, e ficava sobre um suporte de ferro aparafusado à parede, logo acima do parapeito. Beatriz subiu em uma cadeira, desparafusou o suporte e, ao retirá-lo, viu algo que a fez descer devagar, segurando-se no encosto da cadeira para não cair. Sob o suporte, escondida por anos de poeira e pela sombra do próprio objeto, havia uma pequena placa metálica presa à parede com 4 pregos. A placa era de cobre, do tamanho de um cartão de visitas, e fora riscada com um estilete ou ponta de faca. As marcas formavam uma tabela rudimentar. À esquerda, uma coluna de horários. À direita, os símbolos correspondentes que indicavam se a lamparina deveria estar acesa ou apagada. Beatriz reconheceu imediatamente o que era: a tabela de sinais que Teodoro usara durante anos para se comunicar com os homens da torre telegráfica. Havia ali 12 horários principais, cobrindo o período das 7 da noite às 5 da manhã. Cada horário tinha uma indicação: acesa, apagada, meia luz, piscar 3 vezes.
Eram os códigos que diziam aos comparsas se a casa estava segura, se havia visitas, se a polícia andara por perto, se Teodoro queria uma reunião. O último horário marcado na placa era 21 horas, 9 da noite. Ao lado, a inscrição apagada. Era exatamente a instrução do primeiro telegrama. Hoje, às 9, não acenda a janela da frente. Teodoro não apenas previra que Beatriz receberia aquele telegrama. Ele escrevera a instrução que o telegrama transmitiria. A placa metálica era o roteiro. O telegrama era a execução. Foi nesse instante, segurando a placa metálica com as duas mãos, que Beatriz compreendeu o aspecto mais horripilante de tudo o que acontecera nos últimos meses. Teodoro não havia confiado a verdade à esposa em vida. Não escrevera uma carta de confissão e a deixara guardada para que ela descobrisse depois de sua morte. Ele calculara o luto dela como parte de uma operação, certo de que uma viúva obedeceria à voz de um morto antes de desconfiar do homem que amara. A obediência de Beatriz na noite do primeiro telegrama não fora um acaso, fora a peça central do esquema. Se ela tivesse acendido a lamparina, o sinal teria falhado, a charrete não teria parado, e talvez ninguém a visitasse nos dias seguintes. Mas Teodoro sabia que ela obedeceria. Conhecia os hábitos da esposa tão bem quanto ela conhecia os dele. Beatriz guardou a placa metálica no mesmo livro de orações, onde estavam os telegramas e a carta. Depois, fechou a casa da Rua das Flores e mudou-se para uma pequena residência nos arredores de Curitiba, perto do bairro de Santa Felicidade, onde alugou 2 cômodos e viveu com uma pensão modesta enviada por um irmão que morava em Santos. Morreu em 1927, aos 65 anos, de causas naturais. Não se casou novamente, não deu entrevistas, não escreveu memórias. Aos poucos, o caso da viúva Beatriz Leme foi esquecido. Até a década de 60, quando obras de ampliação da antiga estação central revelaram um achado inesperado. Em agosto de 1963, durante a demolição da parede oeste da sala de telégrafos da Estação Central de Curitiba, parte de um projeto de modernização promovido pela Rede Ferroviária Federal, operários encontraram uma caixa de ferro escondida no vão entre 2 paredes. A caixa estava enferrujada, mas o conteúdo, embrulhado em lona encerada, estava em bom estado. Continha 3 cadernos com anotações de Teodoro Leme, um maço de telegramas originais nunca entregues e um relatório manuscrito de 15 páginas, no qual um inspetor da companhia, em 1901, recomendava o arquivamento definitivo do caso para preservar a imagem da empresa e de seus atuais diretores. Os documentos foram recolhidos por um engenheiro da obra e encaminhados ao setor de patrimônio histórico da ferrovia. Lá permaneceram intocados por mais 5 anos, até que, em 1968, um estudante de História da Universidade Federal do Paraná descobriu os papéis enquanto pesquisava sobre o desenvolvimento ferroviário no Paraná. O estudante, que se preparava para defender sua dissertação de mestrado, reconheceu o nome de Teodoro Leme de uma antiga reportagem do Diário do Comércio, que encontrara nos arquivos da Biblioteca Pública do Paraná. Os cadernos de Teodoro continham informações que os jornais de 1898 não haviam publicado. O primeiro caderno era uma espécie de diário técnico, com anotações sobre o sistema de intervalos telegráficos, testes de transmissão e listas de horários de trens. O segundo caderno registrava os pagamentos recebidos e, nas últimas páginas, as tentativas frustradas de abandonar o esquema. O terceiro caderno era o mais perturbador. Uma série de cartas nunca enviadas, endereçadas a Beatriz, nas quais Teodoro confessava detalhes que a carta encontrada no livro-caixa apenas insinuava. Nessas cartas,
Teodoro descrevia o momento exato em que decidira criar o sistema de atrasos. Fora em janeiro de 1895, depois de ser preterido em uma promoção para a qual se qualificara. O cargo fora dado a um sobrinho do superintendente regional, um rapaz de 22 anos sem experiência. Teodoro, aos 38, continuava ganhando o mesmo salário de quando entrara na companhia, 16 anos antes. A primeira manipulação fora pequena. Um vagão de charque retido por 2 dias para que um comerciante amigo pudesse negociar um preço melhor. O pagamento fora de 50 mil réis, mais do que Teodoro ganhava em 1 mês de trabalho. Depois da primeira vez, já não havia volta. Escreveu Teodoro em uma das cartas. O dinheiro era fácil, e a sensação de que eu finalmente tinha algum poder sobre o sistema que me esmagava era mais viciante que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Você nunca soube, Beatriz, e eu nunca tive coragem de contar. Não por medo de que você me denunciasse, você não faria isso, mas por medo de que você me olhasse do jeito que está me olhando agora, enquanto lê estas palavras. Outra carta, datada de fevereiro de 1898, 4 meses antes da morte de Teodoro, descrevia uma reunião no armazém de Rafael Couto. Segundo Teodoro, os 3 comerciantes, Couto, Almeida Pacheco e Nogueira, haviam discutido abertamente a possibilidade de silenciar um fornecedor de madeira de Ponta Grossa que ameaçava denunciar o esquema à direção da ferrovia. Teodoro não especificava o que silenciar significava, mas escreveu: saí daquela sala sabendo que, se eles eram capazes de falar daquilo, eram capazes de fazer. E se eram capazes de fazer com um estranho, o que fariam comigo, que conhecia tudo? Essa carta continha uma anotação marginal, em tinta diferente, provavelmente acrescentada dias depois. Decidi. O remédio do Dr. Almeida Prado me dará algumas semanas. Não quero morrer tossindo. Prefiro ir quando ainda posso escolher o momento. Se você está lendo isto, o plano funcionou. Se não, significa que eles me silenciaram antes que eu pudesse agir. O estudante que encontrou os documentos, seu nome nunca foi registrado nas publicações acadêmicas resultantes da descoberta, tentou incluir os cadernos em sua dissertação. Foi desaconselhado pelo orientador. A Rede Ferroviária Federal, sucessora da antiga companhia, ainda existia como empresa estatal, e o caso envolvia pessoas cujos descendentes ocupavam posições influentes no Paraná. A dissertação foi defendida com o tema original, o desenvolvimento ferroviário no Paraná, e os cadernos de Teodoro Leme foram mencionados em um único parágrafo sem detalhes. Em 1969, o estudante tentou doar os cadernos ao Arquivo Público do Paraná. O arquivo aceitou, mas o material foi classificado como documentação complementar sem relevância histórica imediata e guardado em uma caixa no subsolo do prédio. A caixa permaneceu lá por 38 anos, até que uma reforma do arquivo, em 2007, trouxe os documentos novamente à luz. Desta vez, uma arquivista chamada Helena Guzmão encontrou a caixa. Leu o conteúdo e publicou um artigo acadêmico sobre o caso na revista do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. O artigo, intitulado Telégrafos, Cargueiros e Silêncios, o caso da viúva Beatriz Leme, circulou entre historiadores, mas não alcançou o grande público. A pequena placa metálica que Beatriz encontrara sob o suporte da lamparina em 1900, o objeto que revelara o verdadeiro alcance do cálculo de Teodoro, desapareceu junto com os pertences pessoais da viúva após sua morte em 1927. Nenhum inventário a menciona. Possivelmente foi jogada fora por quem limpou a casa depois que Beatriz faleceu. Ou talvez Beatriz a tenha destruído em um último ato de apagamento da memória do marido.
O livro de orações, onde guardava os telegramas e a carta, também nunca foi encontrado. Um primo distante de Beatriz, entrevistado pelo jornalista Frederico Muniz em 1942, disse lembrar-se de que a prima queimara uma pilha de papéis velhos no quintal da casa de Santa Felicidade, pouco antes de morrer. Os jornais de Curitiba jamais voltaram a mencionar o caso. A reportagem de Frederico Muniz, publicada em dezembro de 1898, foi a única cobertura jornalística significativa. O próprio Muniz deixou o Diário do Comércio em 1901 e mudou-se para São Paulo, onde trabalhou como revisor na redação do Correio Paulistano até se aposentar. Em uma entrevista concedida em 1945 a um colega, Muniz disse que o caso da viúva Beatriz Leme fora a história mais estranha que já cobri e a única que me fez perder o sono. Sabe por quê? Perguntou o colega. Porque eu nunca consegui decidir se Teodoro Leme era um monstro ou um homem apavorado tentando corrigir um erro, respondeu Muniz. E Beatriz nunca me disse o que ela achava. As pessoas acham que conheceram Beatriz Leme porque leram a reportagem, mas ninguém conheceu Beatriz Leme, nem o marido que dormiu ao lado dela por quase 20 anos. A Rua das Flores, onde ficava a casa dos Leme, mudou de nome em 1942, durante as reformas urbanas do prefeito Jorge Lacerda. Passou a se chamar Rua Desembargador Westphalen. A casa foi demolida em 1955 para dar lugar a um prédio comercial de 3 andares. A torre telegráfica que Teodoro observava da janela da frente foi desmontada em 1923, quando o sistema de telégrafo começou a ser substituído por linhas telefônicas. Em 1965, nem os mais velhos moradores do bairro Alto da Glória lembravam-se de que ali houvera uma torre, de onde se podia ver a janela de uma casa, onde uma lamparina acendia e apagava, obedecendo a um código que ninguém mais entendia. A Estação Central de Curitiba, reformada inúmeras vezes ao longo do século XX, manteve em funcionamento o mesmo prédio principal onde Teodoro Leme trabalhara. Os operadores de telégrafo foram substituídos por sistemas automatizados na década de 60 e a sala de telégrafos foi transformada em depósito de equipamentos. Em 1998, exatamente 100 anos depois da morte de Teodoro e dos telegramas que Beatriz recebeu, o prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal e transformado em um centro cultural, o que preservou a fachada original. A placa de bronze na entrada menciona a inauguração da estação, os engenheiros responsáveis e os presidentes da província, mas não menciona Teodoro Leme, Beatriz Leme, nem os telegramas que durante algumas semanas de 1898 fizeram uma viúva acreditar que um morto ainda lhe falava pela voz dos fios telegráficos que cruzavam a noite paranaense. O que restou do caso está espalhado, fragmentado e quase inacessível. Os 3 cadernos de Teodoro estão no Arquivo Público do Paraná, na caixa catalogada como APPR 1898 CX 0047 LM. O dossiê de 240 páginas que Beatriz enviou ao Ministério da Justiça nunca foi localizado nos arquivos do Rio de Janeiro. Possivelmente foi extraviado durante as transferências de documentos entre a antiga capital federal e Brasília na década de 60. As fitas telegráficas originais foram destruídas pela própria companhia ferroviária em 1912, durante uma reorganização do arquivo administrativo. As edições do Diário do Comércio de dezembro de 1898 estão microfilmadas na Biblioteca Pública do Paraná, disponíveis para consulta na seção de periódicos antigos, prateleira 14 do 3º andar. Os autos do inquérito policial conduzido pelo delegado Olavo Bittencourt desapareceram em um incêndio na Delegacia Central em 1931.
ou pelo menos é o que consta no relatório de sinistro da época. Olavo Bittencourt morreu em 1943, aos 89 anos, em Curitiba. Nunca mais tocou no caso depois que o relatório foi arquivado. Rafael Couto morreu rico em 1930 e seu neto foi prefeito de uma cidade do interior do Paraná na década de 50. Antônio Almeida Pacheco faleceu em 1929 e a serraria da família continuou em operação até os anos 70. Evaristo Nogueira, que deixara Curitiba em 1899, nunca mais foi visto no Paraná. Há registros de um Evaristo Nogueira falecido em Corumbá, Mato Grosso, em 1915, mas não se pode confirmar que seja o mesmo homem. A história da viúva Beatriz Leme pertence a essa categoria incômoda de eventos que não são exatamente crimes, porque quase todas as ações foram tecnicamente legais ou cuidadosamente disfarçadas, mas que também não são inocentes. Teodoro criou um sistema que enriqueceu alguns comerciantes e arruinou dezenas de pequenos fornecedores. Depois, tentou abandoná-lo. Depois, organizou sua própria morte. Depois do túmulo, manipulou a esposa para que ela descobrisse a verdade e a levasse às autoridades. Sua estratégia era engenhosa. Se os telegramas póstumos forçassem uma investigação, os comerciantes seriam expostos e a viúva, ao denunciá-los, provaria que não participava do esquema. Mas a estratégia continha uma suposição não declarada, a de que Beatriz obedeceria. E ela obedeceu, noite após noite, telegrama após telegrama, descoberta após descoberta. A pergunta que os jornais da época não fizeram e que os documentos não respondem é esta: até que ponto Beatriz sabia que estava sendo usada e até que ponto decidiu conscientemente continuar sendo usada para chegar ao fim da história? A carta de Teodoro, que ela encontrou no livro-caixa, datada de março de 1898, dizia: "Conheço seus hábitos. Sei que você guarda os telegramas que recebe e os usa como marcadores de livros. Sei que, quando estiver pronta, vasculhará o porão." Teodoro a conhecia, mas Beatriz também conhecia Teodoro. E ao encontrar a placa metálica sob o suporte da lamparina, a tabela de sinais que seu marido usara para transformar a casa deles em um posto de comunicação clandestino, ela compreendeu que o homem com quem vivera por quase 2 décadas não era o funcionário dedicado, nem o marido atencioso, nem o homem apavorado da carta. Era alguém que calculava a obediência da própria esposa como variável de um sistema que ele projetara sozinho. Talvez seja esse o horror verdadeiro do caso. Não os telegramas enviados depois da morte, não os comerciantes que destruíam concorrentes com informações privilegiadas, não a companhia que silenciou as investigações, mas o silêncio cúmplice de um casamento, a intimidade transformada em engrenagem, o amor que se revelou uma função de algo maior e mais frio. Beatriz passou 20 anos olhando pela janela da frente sem saber que seu marido a transformara em um farol humano. E quando finalmente soube, já não havia ninguém a quem confrontar. Apenas uma placa metálica riscada com horários, uma lamparina apagada e o eco dos fios telegráficos vibrando na noite curitibana, como se ainda transmitissem, 100 anos depois, uma mensagem que ninguém mais pode decodificar.